José, eu vou te contar uma história que me aconteceu sobre literatura, sobre livros, enfim, né? Uma vez eu fui convidado para ir à casa do José Mindlin. Lembra que ele tinha aquela biblioteca maravilhosa, né, na casa dele? Ele falava, inclusive, que era a biblioteca que tinha uma casa, não era uma casa que tinha uma biblioteca, né, que estava esparramada pela casa lá. E eu fui até a casa dele, foi super legal. A pessoa que me apresentou foi junto comigo, era uma sobrinha dele, e a gente passou uma tarde lá. A esposa dele fez um chá pra gente. Então, numa certa hora, ele falou: Vamos dar um passeio pela biblioteca, né? Que era a casa inteira. Então, no meio do caminho, a gente estava num corredor assim, e ele tirou de uma forma meio, sei lá, meio despretensiosa, assim. Ele tirou um volume da estante, como se ele estivesse pegando uma coisa qualquer, né? E quando ele me mostrou, eu fiquei super surpreso assim na hora, porque era uma uma prova, não era nem a primeira edição do Vidas Secas. E estava no Vidas Secas, estava lá riscado à mão. Tinha um traço assim em cima do título, que era um título original. Tinha um Ah, título lá que não. não era Vidas Secas. O título original desse livro não era Vidas Secas. Ele se chamava o que o Graciliano Ramos deu ao livro era um título que era um dos capítulos do livro, um dos últimos capítulos do livro, acho que chamava O Mundo Coberto de Penas, que é um dos capítulos lá do livro. E estava riscado e escrito à mão, por ele mesmo, Vidas Secas. Eu não me lembro agora se tinha dois Incrível. Cs ou se tinha dois Ds, uma coisa assim que era como se escrevia ali naquele momento. Antigamente. E foi o nome que virou o livro, e depois virou essa coisa famosa, né? Que é. Eu nunca me esqueci dessa história. Eu tenho outras histórias sobre esse dia que depois, oportunamente, eu vou contar. Foram muitas histórias legais que aconteceram nessa tarde que eu passei lá na biblioteca, acho que chamava Brasiliana, né? Do José Mindlin. O que você acha disso? Incrível. Incrível, incrível. Que experiência surreal, né? Inacreditável. Bom, vou te contar uma Conta. história de. Eu sou completamente apaixonada por Walter Ugumãe, né? Acho esse cara assim, incrível, genial. E eu comecei a comprar muitos livros dele. Assim. Eu conheci o primeiro livro que eu li dele foi A Desumanização. Aí eu me apaixonei, e aí em seguida eu comprei O Filho de Mil Homens, e aí entrei numa sequência muito louca de querer ler a obra toda dele, assim, enfim e de uma maneira muito rápida. Então, eu comprava um livro atrás do outro, comprava, lia, ficava encantada. E aí eu entrei numa piração de querer que os outros lessem também. Era uma coisa assim, eu amei, então eu quero que você eh, compartilhe, né, dessa sensação, enfim. Então, eu comecei a comprar livro e comecei a distribuir para as pessoas, assim, para amigos, em aniversário, em amigo secreto. E as pessoas nem estavam, assim, tão interessadas, né, enfim. Mas eu estava ali muito feliz, presenteando todo mundo com livros do Walter Ugumãe. E aí, foi muito curioso, porque eu comprava sempre na Livraria Cultura. E aí um dia tocou meu telefone, né? Assim, oi Daniela, aqui é fulana da Livraria Cultura e a gente tá vendo aqui no teu histórico de compras que você compra muita coisa de Walter Ugumãe, né? Então acho que você deve gostar muito do autor. E ele tá vindo para o Brasil. E aí ia ter um bate-papo na livraria, e eles estavam convidando um grupo muito seleto, assim, de pessoas. E aí me chamaram. E na hora, assim, eu achei até que era trote. Eu falei, não é possível, assim, né? Ser convidada para conhecer Walter Ugumãe, assim, um lançamento de um livro. Eu estava grávida ainda. E aí eu fui, assim, encantada, assim, fui super bem recebida na Livraria Cultura ali do Shopping Iguatemi. E aí, era isso mesmo, assim, um bate-papo para, sei lá, acho que tinha 30 pessoas, era Sensacional. muito seleto, assim. E aí foi incrível, porque, ele falou um pouco da obra, a gente perguntou e tal, foi num auditório, assim, então, sei lá, acho que uns 40 minutos de conversa, e aí depois ele assinou os livros, tá Autógrafo. aqui guardadinho, assim, no coração, tenho morro de ciúme desse livro, não deixo ninguém tocar. E aí foi incrível, eu pude conversar um pouquinho com ele, muito pouco, mas contar um pouquinho disso, né, desse amor, assim, pela literatura e pelas obras dele. E eu estava grávida, então eu falei muito para ele que O Filho de Mil Homens foi um livro que me tocou muito, né, que fala um pouco dessa coisa de uma paternidade que nem é uma paternidade biológica, né, mas é que somos todos filhos e um pouco pais, enfim.
E aí foi muito bonito, então foi uma troca muito interessante e foi um negócio muito, surpreendente para mim, nunca imaginei que fosse conhecer Walter Ugumãe e fui convidada para conhecê-lo, então foi incrível. Sensacional essa história. É uma emoção, né, quando você consegue encontrar um autor que você gosta muito, é sei lá, um negócio diferente, né. É, e eu sou muito dos autores antigos, assim, eu não sou muito, assim, agora até que tenho lido bastante autores contemporâneos, mas assim, a maioria, assim, que eu admirava muito, eram autores que já tinham morrido, né? E aí encontrar um que eu Vida, estava né. amando na época e ali na minha frente foi sensacional.